Olá, pessoal, todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Odissei Marangeli. Antes de mais nada, aí, quero pedir a quem não for inscrito no canal que se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe aí os nossos vídeos para tornar mais relevante aí para o YouTube. Comente, compartilhe. Se tiver dúvida também, pode me mandar e-mail que eu deixo aí na descrição dos vídeos e conseguiremos esclarecer aí mais algumas dúvidas. O tema de hoje é muito bacana, muito relevante, muito a dúvida de muita gente também. Como muita gente já sabe, estou aqui nessa trilha de privacidade desde a chegada da LGPD. Aliás, um pouco antes ainda, com GDPR em outra empresa que eu trabalhei, a gente precisou adequar alguns itens para a LGPD, para a GDPR, perdão. E de lá para cá, já estou aí há uma longa jornada aí no tema de privacidade voltada à LGPD e algumas normas, alguns regulamentos aí de a gente precisa adequar não só a LGPD, mas outros regulamentos. Mas voltando aqui ao nosso tema, como realizar uma avaliação de impacto em privacidade, PIA ou DPIA, como queiram chamar. A gente vai mostrar aqui para vocês num vídeo o máximo que a gente conseguiu resumir, porque é um tema bem extenso. Eu tentei ser o mais claro possível, mas se vai ficar um pouquinho extenso, eu vou tentar enxugar. Se vocês precisarem, depois vão parando aí e dando uma lida para eu não me estender demais, ok? E como sempre, depois só tirar alguma dúvida comigo, se precisar. Vamos lá. Então, como realizar a avaliação de impacto? Avaliação de impacto à privacidade, ou PIA, é, é um processo crucial para garantir conformidade com a legislação LGPD, GDPR, outras normativas aí de privacidade e permite identificar, analisar e mitigar os riscos, a vulnerabilidade de dados aí, a violação de dados, riscos à privacidade no tratamento de dados pessoais. Mas o que é isso mesmo? Né? O PIA é uma análise sistemática que visa identificar e avaliar os impactos em um projeto, um processo, um sistema, enfim, tudo que passa ou trafega ou trata dados pessoais é importante que esteja envolvido aí nessa análise. Não que tudo vá compor o relatório de impacto, mas é que você precisa ter essa visão. Qualquer processo, sistemas, produto, arquivo que tenha dados pessoais ou passe dados pessoais por ali, preciso que esteja envolvido. Então, algumas etapas para a elaboração do PIA. Primeiramente, é a definição do escopo, que é identificar o projeto ou o processo que você está tratando, ou ambos, né? Qual é o objetivo, quais dados pessoais são tratados, definir os limites aí desse tratamento, qual o sistema, quais os processos são incluídos nessa avaliação. Segundo, realizar o inventário de dados, mapear todo o ciclo de vida dos dados dentro aí da sua organização, seu projeto, do seu processo. Então, identificar desde a hora que o dado entra na sua empresa até o momento que ele para de fazer parte dos seus processos aí da sua base de dados. Então, quais dados são coletados, armazenados, processados, todo o ciclo de vida, como eu falei. Classificar os dados, né, definir aí se são dados pessoais ou se são dados pessoais sensíveis, porque a tratativa para os dados pessoais sensíveis são um pouco mais rigorosas. Perdão. Classificar os dados, como eu disse, identificar os riscos, né, riscos de violação, riscos de discriminação, riscos de violação de direitos. Então, precisa verificar se tem risco de vazamento, de acesso não autorizado,
de discriminação, de perda de dados, de violação aos direitos do titular. Depois você precisa avaliar esses riscos, né? Verificar a probabilidade desse risco ocorrer. Se ocorrer, qual o impacto, né? Quais as consequências de, desse risco, qual a gravidade, né? Que é a combinação da probabilidade com o impacto. Depois, medidas de mitigação do risco, ou seja, de tratativa desses riscos. Se forem controle técnico, criptografia, anonimização, pseudonimização, controles organizacionais, políticas, processos, treinamento dos colaboradores, de quem vai estar lidando com esses dados, controles físicos, as medidas de segurança e controle de acesso a esses dados. E, por último, aí, o monitoramento e revisão. Então, monitorar a efetividade, né, verificar se aquelas medidas ainda estão funcionando, se ainda continua aderente à lei, se continua dentro do que foi proposto, se está atendendo ali a finalidade, se está sendo tratado da medida que deveria ser, se está enquadrado nas medidas das bases legais. Então, isso precisa ser revisado periodicamente, para ver se está aderente à lei ainda, se está aderente com as mudanças ou normativas aí da NPD e outros regulamentos. Então, opa, passei aqui. Como que a gente realiza? A gente primeiro verifica se o que a gente tem está aderente ao que precisa ter no relatório de impacto. Primeiro, verificar se os dados são tratados em cima de uma base legal. Se não, não podem ser tratados, a gente precisa excluí-los. Finalidade. Se foi coletado para uma finalidade ou mais de uma finalidade específicas, se não, a gente não pode tratar além do que foi daquela finalidade e até que a finalidade tenha sido atingida. Necessidade, os dados coletados são estritamente necessários para aquela finalidade. Se não for, aqueles dados não são necessários para o tratamento, então a gente precisa excluí-lo, anonimizá-lo ou coisas parecidas. Minimização, os dados são minimizados e adequados. Precisão, os dados são precisos e atualizados. Confidencialidade, os dados são protegidos contra acessos não autorizados, as medidas de salvaguarda são efetivas, a gestão de acesso é efetiva. Integridade, os dados são protegidos contra alteração não autorizadas, ou seja, só pode ser autorizado se o titular solicitar ou se for dentro de uma base legal. Transparência. Os titulares de dados são informados sobre o tratamento dos dados, ou seja, quais dados estão sendo coletados, para que eles estão sendo coletados, por quanto tempo eles vão ficar armazenados, para que finalidade que ele é. E, por último, aí, os direitos dos titulares, né? Os titulares podem exercer aí uma série de direitos, que é de exclusão, de anonimização, de correção, de saber com quem está compartilhando, de ter acesso aos dados, de solicitar essa base de dados, solicitar para ver com quem está sendo compartilhado esses dados, para quais tratativas. Então, é importante que a gente faça essa análise, olhe para dentro de casa e veja se estamos atendendo é, esses, esses 10 itens aí. Ferramentas que a gente pode utilizar, de uma simples planilha, que vai te atender normalmente. Softwares especializados, temos aí uma infinidade aí que se propõe a ajudar na governança e na gestão de riscos relacionados a dados pessoais, a privacidade, e ou então contratar uma consultoria que vá te ajudar a implantar e acompanhar
esse projeto, esse programa de privacidade de dados. Então, o PIA é um processo aí contínuo e adaptável, ele não é um processo parado, que você implanta e deixa ele lá, não, você tem que estar constantemente olhando, porque mudam sistemas, mudam dados, mudam critérios, mudam processos, mudam pessoas, então tudo isso é muito vivo. Então, ao realizar essa avaliação de impacto aí, é preciso demonstrar o seu compromisso com a proteção de dados e o respeito ao titular também. Então, a implementação da avaliação de impacto pode ser desafiador, né? Muitas organizações, mesmo aquelas que têm um sistema de gestão um pouco maior e já estabelecido, elas têm alguma dificuldade, às vezes por encontrar bons profissionais, às vezes porque falta engajamento, às vezes porque o board não apoia essa iniciativa, vê como custo e não como investimento, e como respeito ao titular. Então, tem uma série de problemas que a gente pode encontrar. Então, primeiro, a cultura organizacional, resistência à mudança, né? Segundo, aí, resistência à mudança e falta de priorização. Muitas pessoas acham que isso não vai pegar, que a LGPD, apesar de já estar há 4 anos, quase 5 anos aí, na trilha aí, tem ainda cabeças que acham que é uma lei que não vai vigorar, mas já vigorou, já pegou, já é necessário, né? Então, muitas empresas priorizam outros investimentos e não investimento em privacidade e proteção de dados. Complexidade técnica, né? Sistemas legados muitas vezes são mais difíceis de mapear os dados que estão ali, de entender aquele fluxo de dados. Novas tecnologias, né, com o surgimento de novas tecnologias como inteligência artificial, fica bem complexo a gestão de dados, então precisa olhar de perto, precisa estar sempre atualizando. Terceiro aí, os custos, né, recursos financeiros, custos de oportunidade, alocação de recursos para poder fazer essas entrevistas aí em cada área, a gente precisa estar conhecendo os processos de cada área, treinando pessoas nessas áreas para serem multiplicadores. A gente precisa estar sempre ajustando isso aí. Em quarto, aí, a gente precisa definir o escopo, né, delimitação do projeto, identificação dos dados pessoais, é importante mapear esses dados pessoais em todo o seu ciclo de vida. Isso pode ser complexo e demorado. Falta de conhecimento, né? O conhecimento técnico, conhecimento legal. Então, nem todos os colaboradores possuem conhecimento, então é preciso treiná-los. Nem todos os colaboradores conhecem a legislação, então é preciso passar para eles, colocar aí nesse roadmap anual aí, esse treinamento, essa recertificação, essa repescagem aí para treinamento em privacidade e proteção de dados. Documentação, criação e manutenção da documentação, como eu falei, é um processo vivo, a gente precisa estar sempre revisitando, é, pode ser até semestral, dependendo do tamanho da sua organização aí, pode ser anual, vai depender muito da complexidade, do apoio, integração com outros processos, gerenciamento de riscos, compliance, então é preciso que esteja alinhado aí com outras normas, outros regulamentos, outros processos. Costumo dizer que a privacidade anda muito colado com a governança e com a segurança da informação, porque não existe privacidade sem segurança, sem proteção, sem gestão de acesso. Então, tudo isso precisa andar muito perto. Então, como superar alguns desses desafios que eu falei? Então, é importante a conscientização, né? Promover a conscientização sobre a importância da privacidade, treinamento constante, tanto para a área específica, como eu falei, como os treinamentos de recertificação anual aí, ferramentas, utilizar ferramentas automatizadas para facilitar a coleta e análise de dados. Você pode usar, como eu falei, a planilha para fazer, mas pode também utilizar ferramentas específicas de mercado para facilitar o seu trabalho, dependendo do tamanho da sua equipe e
utilização aí da equipe técnica. Graduação, implementar o relatório de impacto de forma gradual, começando pelos projetos de maior risco e descendo para atingir todos esses processos. Parceria com especialistas, né, é importante, ou contratar consultores para atuar internamente, ou consultores externos que possam apoiar naquilo que sua equipe ou sua empresa entende como não ter tanta expertise no tema. E aqui, comunicar os resultados para a autogestão. Então, essa comunicação aí de resultados da avaliação de impacto para a autogestão de forma clara, concisa, é fundamental para garantir o apoio contínuo da iniciativa, da alocação de recursos para implementar as medidas de mitigação. Então, uma estrutura básica aqui de apresentação, a introdução, né, contextualizar o tema do relatório de impacto. O objetivo da apresentação é apresentar os principais resultados, a avaliação e as recomendações, fazer um resumo executivo, principais riscos identificados, medidas de mitigação propostas, custo-benefício, né? Qualifique, e, se possível, o custo das medidas de mitigação, se é investimento em colaborador, em ferramenta, em aumento de base de dados, segregação, gestão de acesso, perfis. Então, verifique aí e apresente o custo-benefício disso. Detalhes da avaliação, né, a metodologia aplicada, o escopo apresentado aí e os resultados específicos. Então, utilizando aí gráficos, tabelas, quando necessário, para ficar bem claro e bem fácil do board entender. Algumas recomendações aí, priorização, ordene a recomendação por ordem de prioridade, considerando o impacto, a probabilidade de ocorrência dos riscos. As responsabilidades aí, defina claramente quem é o responsável por implementar cada recomendação e em qual prazo, né? Recursos necessários, detalhe bem direto e de forma clara, os recursos financeiros, tecnológicos, recursos humanos necessários para implementar essas recomendações e os próximos passos, que são os planos de ação, depois de aprovado tudo isso em cima, apresente um plano de ação detalhado para implementar as recomendações que você fez aí nessa apresentação e o monitoramento, explique como os resultados serão monitorados e como esse relatório de impacto à privacidade será atualizado. Então, a linguagem precisa ser sempre clara e objetiva, evitando jargões técnicos, né? Porque nem todo mundo vai entender. Foco nos resultados. Normalmente, a alta gestão entende muito mais números, né? Foque nos números. Visual, né? Utilize gráficos, tabelas, o que for fácil de entender e rápido, sem muita explicação, só de bater o olho, eles já identificaram. Tente transmitir aí a mensagem-chave ao longo da sua apresentação para ficar bem massificado isso. Relatório por escrito, né? Prepare um relatório detalhado aí. Você vai trazer para consultá-lo e enviar para eles posteriormente. Exemplos aí da mensagem-chave. A importância da privacidade dentro da empresa, os riscos que o não tratamento dessas questões apresentadas podem trazer para o negócio, oportunidades de melhoria para estar cada vez mais aderentes às leis e às normas de privacidade, evitando penalidades e sanções. E a comunicação precisa ser contínua, não deve se limitar a uma única apresentação. Então, é importante ter uma cadeira aí no board para que vocês apresentem isso mensalmente ao board, para eles saberem como está o andamento de tudo. Algumas considerações adicionais, importantíssimo, né? O envolvimento da autogestão, incentive a participação da autogestão no processo
de privacidade, adaptação ao público, né? Ajuste a linguagem de acordo com o público que você vai envolver, mensuração do sucesso, defina indicadores, como eu disse, a alta gestão entende muito de números, então quanto mais você conseguir mensurar, trazer indicadores e métricas claras, vai ser muito mais fácil. Beleza? Então, isso é que eu queria trazer para vocês hoje. É importante terem isso em mente, é, apesar de não ser obrigatório para todo mundo, é importante que você tenha isso na gaveta e atualizado, porque a agência nacional, a autoridade nacional pode te pedir isso de bate-pronto e você não ter para apresentar. Então, uma coisa é você ter, eh, ou ela não está completa, ou não está tão atualizada quanto eles queriam, e você está em fase de atualização, em fase de melhoria, mas você não ter é muito grave. Então, comece a pensar nisso e vamos deixar aí sempre de forma atualizada. Se não, se vamos atualizar anualmente, semestralmente, então, de qualquer forma, é preciso termos isso definido, documentado, num processo, num procedimento, forma de fazer, mas que tenha formalizações documentais. Beleza? A boa governança é papel fundamental na privacidade e proteção de dados. Beleza? Vou ficando por aqui então, pessoal. A gente se vê novamente logo mais, mas se tiverem alguma dúvida, podem mandar aí por e-mail ou podem deixar aí na descrição. Um forte abraço a todos e até lá.